Fala, torcida que canta e vibra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Alviverde Total, o canal que respira Palmeiras 24 horas por dia. Hoje é para comemorar. Vitória do Verdão por 2-0 sobre o Juventude, fora de casa, e o Palmeiras retoma a liderança do Brasileirão. O time mostrou personalidade, controle e aquele futebol com a cara do campeão. No vídeo de hoje, vamos repercutir tudo, os melhores momentos, a análise dos comentaristas e, claro, a palavra dos jogadores após o jogo. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o nosso Palmeiras. Bora pro vídeo, que o Verdão tá voando. Não vai. Muito bem, um pouquinho antes o Palmeiras venceu, retomou a liderança do campeonato 2-0 para cima do Juventude e teve gol do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, as chances que ele tem, ele tá aproveitando, né, Jean? Tá aproveitando bem, né? Aliás, contra o Juventude foram 2 chances que ele já fez gol. É verdade, O jogo, né, em que ele faz o gol lá e no retorno dele. Beija os joelhos, exatamente. E veio para jogar 2 anos antes, né? É isso aí. Cara, foi uma bela vitória do Palmeiras, não só pelo jogo, que foi um jogo tranquilo, e pelo golaço que a gente tá vendo aí do Felipe Anderson, mas principalmente por conseguir vencer de maneira tranquila, poupando todo mundo praticamente, né? Então quase que o time todo reserva, se a gente considerar como titulares aqueles que enfrentaram a LDU. Nem acho que dá para dizer isso, né? Porque, enfim, ali foi um jogo específico, com uma escalação muito específica para o contexto que o Palmeiras precisava vencer por 4-0. Mas a gente sabe que, enfim, esse time é quase que um time reserva e acho que nesse contexto agora você conseguir jogar fora de casa, mesmo que contra um candidato ao rebaixamento, poupando praticamente todo mundo, né, e tendo um clássico no meio de semana, acaba sendo realmente um alento e certamente o Abel está comemorando bastante o fato de ter conseguido vencer com essa escalação que entrou em campo. O Palmeiras vai fazer o jogo do... O Palmeiras nem jogou com o Santos pelo primeiro turno ainda, mas vai jogar pelo segundo turno já. No outro meio de semana é que o Palmeiras vai pegar o Santos pelo jogo atrasado do primeiro turno. Na 15 de novembro. Então, o meio de semana é o seguinte, Elton Serra. São Paulo e Flamengo na Vila, Palmeiras e Santos no Allianz. Tá mais complicado para quem? Obviamente para o Flamengo, né? É claro que o Santos já mostrou que cresce em clássicos, né? Isso aconteceu já na temporada. É o que tem acontecido contra o Corinthians e contra o São Paulo. O Sansão jogou bem apesar que foi o São Paulo que jogou com o time B/C ali na Vila, mas ganhou os clássicos. Mas o Palmeiras agora tem concentração total no Campeonato Brasileiro até a final da Libertadores, então vai ter time completo, né? Sim. Até porque descansou muitos desses jogadores. É mais difícil para o Flamengo, obviamente, né? Acho que o Palmeiras tem esse confronto contra o Santos, que é um confronto regional de decidir alguns paulistas, inclusive, nos últimos anos. Mas eu acho que para o Flamengo é mais complicado. O Palmeiras, pós-mundial, né, que passou pelo Botafogo, depois acabou sendo eliminado, eu acho que o ponto fora da curva é o primeiro tempo contra a LDU. De resto, você pode questionar, contra o Cruzeiro não jogou tão bem assim, contra o Bahia teve aquela história que o gramado prejudicou, que o Abel Ferreira falou, o jogo contra o Flamengo, né, que o Flamengo teve um domínio. De resto, o Palmeiras tem sido um time muito regular para cima, né? Eu acho que contra o Santos, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, a tendência é manter essa regularidade. Até porque está muito bem encaixado contra um Santos que está patinando ainda, né? A gente não sabe se vai ter o Neymar, por exemplo, no jogo. Por causa do sintético. Do sintético. Então, o planejamento é que ele jogasse alguns minutos. Foi mais pro desespero agora contra o Fortaleza, que era para jogar 15, jogou uns 25, um pouquinho mais e tal, porque o jogo estava apertado, estava complicado. E essa trocação tá boa, né? Mas o Palmeiras é muito favorito com o Neymar ou sem Neymar? Com o Neymar. E na situação atual do Neymar, você questiona se é com ou sem mais favorito. Sim, Porque ele não tá... Ele tá voltando até... Não sei se ele deveria... o quanto ele está pronto para poder prosseguir no Brasileirão. Mas o Palmeiras jogando em casa, vejo um time que acabou de operar um milagre contra a LDU, não tem porquê, se não passar pelo Santos, o Flamengo... Aí quem tem que operar o milagre é o Santos. Ambos têm 30 partidas, Palmeiras e Flamengo, portanto restam 8, 24 pontos em disputa até o final do campeonato. E aí, cara, agora é ponto a ponto.
Então não dá E pra agora, perder, não. e nessa O Flamengo tem que semana, ganhar na Vila do São Paulo. uma pequena vantagem, mas é sempre bom, para muitos, né? É bom você jogar já sabendo o resultado do adversário, né? Para muita gente, o Flamengo e o São Paulo vai ser na quarta, o Palmeiras entra em campo na quinta já sabendo o que aconteceu na Vila Belmiro. Claro que o Palmeiras vai entrar para ganhar, o Flamengo perdendo, empatando, tem que ganhar o jogo, porque ou para manter ali na briga, ficar na frente, ou para quem sabe ampliar uma vantagem, né? É O isso. Cruzeiro com 60 chegando. Tá 5 do líder e 4 do Ele tá Flamengo. só babando em tropeços ali para ele dar o bote. Pra recuperar o que ele deixou pelo caminho aí. Exatamente. Ponto Paulista. Aí nós fomos para Tóquio jogar a final do Mundial contra o Barcelona, aí nós ganhamos e voltamos e ganhamos do São Paulo. Ou seja, eu não vou. Vocês do meu time que não ouçam o Miller, eu tô tenso e preocupado para amanhã. E vocês sabem que comigo é caneleira amanhã, sem cortar meião. Já avisei. Tá concentrado o time? Concentrado. Camisa pra dentro do calção? Camisa pra dentro do calção. Ô Paulo, nessa linha mesmo, essa ansiedade fica por parte do torcedor. Dá pra separar? O jogador consegue desligar? Ah, dá sim. E é como o jogador falou, né? Na realidade, depois de uma vitória, você fica até mais tranquilo, né? Como o próprio jogador vai lá, ganha o Mundial, onde nós também, eu consegui fazer uma final lá em Tóquio contra o Boca Juniors, e nós voltamos e demos sequência na Bundesliga e também fomos campeões. Mas a prioridade mesmo é o brasileiro. É o brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, os dois times estão focados aí no brasileiro. O Abel tem que montar uma equipe competitiva. O Felipe tem que montar uma equipe competitiva. Precisa colocar os melhores também. Daqui para frente vai ter que colocar os melhores. Né? E aí vai chegar até a final, ver quem tem condições aí de dar sequência de uma melhor condição. Mas o Flamengo não tem sua força máxima. Pedro, inclusive, tá tomando leite. Mas vai voltar. Tá tomando leite. Porque pra final foi Libertadores o Éboli, tá disposto da CBN, né? Vai voltar. O Éboli, um abração ao Éboli, nosso colega lá da Rádio CBN, ele deu uma declaração lá no Rio de Janeiro, no São Irão, ele falou, gente, o que é bom pra calcificar o osso? Leite, né? Diz que leite é bom e tal. Aí ele falou, que tome leite até ficar bom. Aí o Pedro já foi pra rede social, tomando um copo de leite e já virou um jabá, já apareceu um patrocinador, já rolou dinheiro e tal. Bem, legal. E até pra gente... Porque... mas o Bruno Henrique agora tá bem. É isso que eu quero falar. O Bruno Henrique então, tá bem. Até pra gente... E aí tem o Jogando em extracampo. outra posição. Tem o extracampo, viu, Paulo? Ataque. Tem o extracampo, gente. Tem o extracampo. A polêmica entre Palmeiras e os bastidores está quente. Só pra gente não perder o time, já que a gente falou do Pedro, o Felipe Luiz fala da ausência do Pedro na sequência do Brasileiro e ainda se ele tem a confirmação de recuperação ou não para um jogo único contra o Palmeiras na final da Libertadores. Vamos ouvir o técnico do Flamengo falando, Chileno, por gentileza? O Pedro, uma fratura óssea, eu não sou médico, né? Mas eu já quebrei as duas pernas, já quebrei o braço, já quebrei a mão, tudo que é osso. São 6 semanas. Então tá muito, muito ajustado para o Pedro chegar nessa final. Mas também tendo em conta a recuperação tão acelerada que ele teve com o joelho, acelerada não, tão perfeita, né, como ele teve com a do joelho, e ele é um homem de fé, todos acreditamos que ele possa sim conseguir essa proeza, né, mas sem colocar prazo, sem colocar nenhuma pressa no jogador. Ele primeiro é a saúde e que ele esteja bem recuperado para poder performar, que é o mais importante. A pergunta para vocês é, o Bruno Henrique está dando conta do recado e vai dar conta do recado, mas muda a forma do Flamengo jogar. Mas ontem ele falou, eu estava vendo a entrevista do Felipe Luiz, ele falou o seguinte, para mim, eu sei que ele ficou bravo comigo e tal, para mim o Bruno Henrique é segundo atacante. É isso. Como ele jogou. Diferente do Pedro. Ele é diferente do Pedro. Ele falou assim... O Flamengo não tem um outro do jeito, Pedro. ele falou assim, ele jogou por trás do meu centroavante. E essa é a posição que eu gosto. Eu sei que ele fica bravo, ele quer jogar na esquerda e tal, mas olha como ele jogou bola. Para mim, ele é o segundo homem por trás do centroavante. Eu também adoro ele nessa posição. Falamos muito de elenco. Assim ele Flamengo... não se limita também, Exatamente. né? Ele não se limita só a jogar ali do lado esquerdo ou direito. É um jogador que tem mais mobilidade e também velocidade. Então, ele é bom de bola, né? Então, tipo meio atacante, né? Gente, o Flamengo se segura bem com o Bruno Henrique na ausência. A gente torce para que o Pedro volte
para essa decisão. Mas uma coisa é ele ficar à disposição e outra coisa é ritmo de jogo, né? O Pedro é um cara que joga com o braço. Eu tava vendo até hoje com o Everton a mesma coisa, né? O Everton deve chegar na semana da coisa. Você não vai colocar um cara, o Everton ou o Pedro, para ser titular numa final, e vocês são jogadores que conhecem muito melhor do que eu. O cara tá pronto numa semana antes do título. Você não vai colocar o cara para jogar. O Ademar já colocou na mesa, que era a próxima discussão, tá tudo envolvido, né? A gente tá falando do Pedro, mas o Palmeiras tem o Everton. Só que o Palmeiras tá lá com o Carlos Miguel. Então hoje fez defesas importantes. Você lembra do que eu falei na semana passada, né? Fez defesas importantes. E aí a questão é, se o Flamengo, vamos imaginar o melhor cenário, que ambos estejam à disposição para voltar. O Pedro, se tiver, eu acho que volta a titular. Se o Everton tiver condição, o Everton volta à titularidade, o Abel coloca na titularidade, ou tem que esperar um pouquinho, porque o Carlos Miguel, imagino que até lá mantém esse nível, é o novo titular do Palmeiras. O que vocês pensam? Não é informação, tá? A informação que eu tenho é de que antes mesmo do Everton se machucar, o Carlos Miguel já estava arrebentando nos treinos, mas ele ia ter a chance dele a partir do ano que vem. Para isso que ele foi contratado. O Everton seria o titular normalmente como vinha sendo e terminaria o ano. O detalhe é que uma lesão como a que o Everton teve, que é de fratura ou de fissura na mão, para o goleiro é pior ainda, faz com que ele tenha que ficar esse tempo todo fora. E o Carlos Miguel, ele vai conseguir ter uma sequência de pelo menos 10 jogos. E pelo que ele já vem fazendo nesses primeiros 4, 5 aí que ele já fez, o Everton não vai voltar mais. Olha ele hoje, ó como é que foi o Carlos Miguel hoje. O Carlos Miguel constrói a partir de agora a sua nova história na carreira e o Palmeiras tem um novo goleiro titular. Mesmo porque ele está em atividade, né? E o outro está parado, né? Não dá para você trocar um pelo outro exatamente por causa disso. Porque ano que vem isso já iria acontecer naturalmente. Isso só está sendo antecipado em um mês por conta da lesão do Everton. Em isso, se confirmando, o Palmeiras está bem servido, segue vida normal, é como se não tivesse desfalque. E o Everton é um goleiro pesado, né? Ele é um goleiro para você adquirir ritmo e tal, tem toda aquela outra coisa, né? É diferente as posições dos atletas. Sim. É diferente. Um Pedro, você pode se limitar a deixar ele lá na frente. É um cara de área, chega uma bola ali, o cara coloca pra dentro. O Everton não. Uma emergência no banco, o Everton não. O Everton é muito mais difícil por causa de ser um goleiro. Precisa da forma, ritmo de jogo. Agora, se fosse eu treinador, eu colocaria o Pedro. Seria com o Pedro. Concordo. O Carlos Miguel, aí entra o critério da bola, né? Como disse o Xará, o Carlos Miguel vai estar até a final da Libertadores, Xará? Uns 10 jogos como titular. Aí o critério da bola, você não pode tirar o jogador. Até porque dedo, mão do goleiro, é difícil recuperar rápido. O Pedro não. O Pedro a recuperação dele vai ser mais rápida. E outra, o Flamengo precisa do Pedro. Não, Miriam, mas vai dar mais vezes 6 semanas, vai dar muito perto da volta. O critério da bola não valeria também. Mas é que o Pedro é diferente do caso do Carlos Miguel. Ele tá conseguindo fazer. Vamos supor, ele faz bicicleta, ele faz esteira. O Beckenbauer jogou sem ombro. Mas o Bruno Henrique tá fazendo gol, gente. O Bruno Henrique tá dando Mas o Bruno Henrique não joga na posição do Pedro. Ele mudou o jeito de jogar. Ele mudou o jeito do Flamengo de jogar e falou que ele está jogando atrás do centroavante. Por exemplo, se você quiser jogar com o Pedro e o Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai jogar que nem ele jogou ontem atrás do centroavante. O Plata vai fazer muita falta pro Flamengo? Nossa, claro que vai. Não, mas desde que o Pedro não volte. Aí o Prata vinha jogando, faz falta, até porque você tem o Bruno Henrique e o Cebolinha tá machucado. E o Carrascal agora machucou. Então acho que se o Pedro voltar bem, estiver bem, acho que ele não perde muito, porque é um jogador mais paradão na área ali. Acho que ele vai jogar como titular na final. Mas aí que tá, o Flamengo tá cheio de craque. Samuel Lino, Cebolinha, você tem depois o Arrascaeta, o Léo Pereira. Quer dizer, tem de onde tirar, né? Então, mesmo que um não esteja bem, por exemplo, que nem o Pedro não pode jogar. Sim. Mas tem o Bruno Henrique, tem o Samuel Lino. Quando a gente fala de elenco, né, Chico? A gente tá falando de elenco de qualidade, não adianta ficar chorando, mas é apenas uma situação. Só que o campeonato, tanto o brasileiro como a Libertadores, não está sendo decidido, e não é decidido mesmo, dentro só das 4 linhas. E aí eu tô falando do quê? Do bastidor. O bastidor é fundamental, é importante. E é isso, torcida alviverde. Mais uma grande vitória do Palmeiras. Agora é manter o foco, porque o campeonato ainda tem muita coisa pela frente e o Palmeiras segue firme na luta pelo título. Quero saber de vocês aí nos comentários. Quem foi o craque da partida para você?
E o que achou da atuação do Felipe Anderson e do Carlos Miguel hoje? Deixa sua opinião aqui embaixo, que eu tô sempre de olho. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Alviverde Total. Até o próximo vídeo, Família Palestrina.